O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 16, 17 de maio de 2026. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. O futuro do varejo te espera na FBV 2026, 20 a 22 de maio na Fiergs. Últimos ingressos em feiradovarejo.com.br. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre os preparos para uma possível tomada de poder em Cuba. Por que o homem está voltando à Lua? As dificuldades para o ingresso de refugiados no Brasil. Uma mostra para quem tem QI alto. Como a China cresceu em inteligência artificial. E os resultados do encontro entre a águia americana e o dragão chinês. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que seu governo vai iniciar conversas com Cuba, após ter ameaçado atacar a ilha. Ele descreveu o país caribenho como uma nação quebrada que estaria pedindo ajuda. Nenhum republicano jamais falou comigo sobre Cuba, que é um país falido e só está indo em uma direção, para baixo. Cuba está pedindo ajuda e nós vamos conversar. Enquanto isso, estou indo para a China, escreveu Trump na plataforma Truth Social. É a primeira vez que o presidente americano fala sobre o tema. O regime cubano, por sua vez, havia confirmado em 21 de abril um encontro bilateral com uma delegação dos Estados Unidos em Havana. As iniciativas para diálogos ocorreram após uma série de ameaças. Hoje, no mundo militar, analisa o episódio. Neste domingo, 10 de maio, em uma entrevista, o presidente americano Donald Trump voltou a falar sobre Cuba e voltou a falar pesado, chamando o regime de Havana de país falido e de experimento fracassado, e dizendo que a queda do governo comunista cubano é só uma questão de tempo. E para deixar claro o que tem em mente, Trump comparou Cuba com a Venezuela. Segundo Trump, a Venezuela hoje é um país muito feliz, com o petróleo finalmente voltando a fluir. Em outras palavras, a receita venezuelana deu certo, e agora é hora de aplicar a mesma receita na ilha caribenha.
Segundo a CNN, em reportagem publicada também neste domingo, desde 4 de fevereiro, a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos realizaram pelo menos 25 voos de coleta de inteligência próximos à costa cubana. A maioria perto das duas maiores cidades do país, Havana e Santiago de Cuba, com alguns se aproximando a 40 milhas, cerca de 64 quilômetros do litoral. A maior parte dos voos foi conduzida por aeronaves de patrulha marítima P-8A Poseidon, projetadas para vigilância e reconhecimento, com alguns voos feitos por um RC-135 Rivet Joint, especializado em inteligência de sinais. Também foram empregados vários drones de alta altitude MQ-4C. Em outras palavras, o que está acontecendo na costa cubana não é uma vigilância de rotina, é um mapeamento sistemático das emissões eletromagnéticas, das movimentações navais, das defesas costeiras e da ordem de batalha cubana. Ou seja, é a fase preparatória clássica de uma campanha militar, e foi exatamente o mesmo observado antes das operações americanas contra a Venezuela e contra o Irã. O atual deslocamento naval americano no Caribe, com navios anfíbios, destroyers e submarinos, montado originalmente para a campanha venezuelana, simplesmente não foi desmobilizado depois da captura de Maduro, com tudo aquilo continuando lá, mas agora apontado evidentemente para a ilha. Em resposta a isso, no dia 3 de maio, Miguel Díaz-Canel, o líder comunista da ilha, respondeu que cada homem e cada mulher cubanos têm um fuzil. Trata-se de retórica defensiva, mas também um lembrete do que Cuba é militarmente. As Forças Armadas Revolucionárias Cubanas, com apenas 50 mil militares, estão em um estado lastimável em termos de equipamentos. Em resumo, provavelmente os Estados Unidos conseguiriam entrar em Havana tão facilmente como entraram em Caracas, pois todos os meios militares americanos ainda estão no Caribe. E se for esse o objetivo, conseguiriam também decapitar o regime através da captura ou eliminação de Díaz-Canel. Mas contra Díaz-Canel não há nenhuma acusação formal ou elemento capaz de justificar uma ação semelhante. Ou seja, atuar em Cuba, da mesma forma que atuou na Venezuela, seria, em essência, uma agressão não provocada e um ato de guerra. Para Ricardo Zúñiga, ex-integrante do Conselho de Segurança Nacional no governo de Barack Obama, a ideia de uma intervenção militar americana em Cuba não se sustenta sob nenhuma análise. Isso não faz sentido, escreveu ele. Cuba é um país muito nacionalista e nem governo nem oposição desejam uma ocupação americana. Também não há interesse real da sociedade dos Estados Unidos nisso. Essa ideia é isolada e equivocada, afirmou ele, que manteve negociações secretas com o regime cubano quando atuava na gestão democrata. Para Zúñiga, uma ação militar contra Cuba seria um erro histórico. O fato é que Cuba está numa decadência que se acentua a cada dia. E a essas alturas não se sabe se haveria uma reação da população cubana com relação a uma intervenção americana. Se isso não seria visto como uma salvação para o povo de Cuba. Enfim, muitas análises são feitas sobre esse tema de Cuba. E todas elas ficam apenas na posição de hipóteses. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí, allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. A seguir, por que o homem está voltando à Lua?
Depois de mais de 50 anos, o homem voltou a interessar-se pela Lua. A missão Artemis, recentemente realizada, foi um sucesso, tendo percorrido a face oculta do satélite terrestre. Novas missões já foram programadas e, inclusive, uma volta a pisar no solo lunar. Diante desta retomada das atividades com referência à Lua, fica a curiosidade. Por que isto voltou a acontecer? O que despertou o interesse de novo pela Lua? Rafael Barifusi, da BBC Brasil, nos dá os detalhes deste interesse. Ainda é possível observar os rastros na poeira de parte da cápsula que levou os seres humanos para lá pela primeira vez. Foi Apollo 17, mais de 50 anos atrás. A última missão da corrida espacial que levou o homem à Lua. Agora existe uma nova corrida para voltar. Mas por que agora e por que levou tanto tempo? Para entender essa nova corrida espacial, a gente precisa entender como foi a primeira. Libby Jackson, chefe do Museu Espacial em Londres. A primeira corrida espacial, nos anos 60, era sobre os Estados Unidos e a União Soviética tentando demonstrar superioridade tecnológica. Era parte de uma batalha geopolítica muito maior, cada um buscando se firmar como a grande superpotência do mundo. A União Soviética foi a primeira a colocar um objeto, um animal e uma pessoa em órbita. Mas em 1969, os Estados Unidos venceram a corrida para levar o homem à Lua. Ao todo, 12 astronautas estiveram na Lua até 1972. Mas aí as missões foram interrompidas. Doutora Namrata Goswami, pesquisadora espacial. O motivo pelo qual os Estados Unidos não continuaram depois de 72 foi que o programa de exploração lunar era muito caro, eram bilhões de dólares. E o presidente Nixon, na época, falou, bom, nós já estivemos lá e o mais importante, já vencemos a União Soviética nessa corrida. Os Estados Unidos ainda falavam em voltar à Lua. Presidente George Bush pai. Back to the moon, back to the future. Presidente George Bush filho. Returning to the moon is an important step for our space program. Mas o foco se voltou para outras prioridades, como os satélites e a Estação Espacial Internacional. Paralelamente, a China desenvolveu um programa lunar próprio. Em 2006, seu cientista-chefe declarou que a exploração lunar é um reflexo do poder de um país. Em 2013, a China pousou uma espaçonave não tripulada na Lua, o que ninguém tinha feito desde os anos 1970. A notícia logo chamou a atenção dos Estados Unidos. Presidente Donald Trump. The directive I'm signing today will refocus America's space program. A ordem executiva que estou assinando agora irá ordenar o Programa Espacial dos Estados Unidos da América. On human exploration and discovery. A China deixou claro que quer reproduzir o sucesso dos Estados Unidos nos anos 60 e levar seres humanos para a Lua. E os Estados Unidos não querem que a China faça isso sozinha. Por isso, os dois países estão competindo e ambos afirmaram que querem levar novamente seres humanos à Lua nos próximos anos. Para fazer isso, os Estados Unidos têm um projeto de várias etapas chamado Artemis. A primeira etapa foi o envio de uma sonda não tripulada para testar uma viagem até a órbita lunar em 2022. A segunda etapa é o primeiro voo tripulado do programa. O Sol sobrevoa ao redor da Lua, sem pousar. Só há planos de fazer pessoas pousarem na superfície da Lua na etapa 3, que na melhor das hipóteses vai acontecer em 2027. O progresso agora, de fato, é mais lento do que na primeira corrida espacial. Um dos motivos são as preocupações com segurança. A inclinação para o risco naquela época era muito maior do que agora. De muitas formas, os astronautas da Apollo tiveram muita sorte. O espaço é um trabalho de risco. O foguete tem centenas de toneladas de combustível, que podem explodir. A NASA construiu um novo foguete chamado Space Launch System para levar seus astronautas para a Lua. E empresas como a SpaceX e a Blue Origin estão construindo tecnologias necessárias para o pouso.
Esta é uma tentativa de reduzir os custos. Mas há quem diga que este é um dos motivos dos atrasos do programa Artemis. Jim Bridenstine, administrador da NASA. Look at the architecture that we have developed to land American astronauts on the moon. Fire. It is extraordinarily complex. Veja a arquitetura que desenvolvemos para fazer com que os astronautas americanos pousem na Lua. É extraordinariamente complexa. É muito improvável que pousemos na Lua antes da China. It is highly unlikely that we will land on the moon before China. O objetivo da China é enviar humanos para a Lua até 2030. E Pequim afirma que não está em uma corrida contra os Estados Unidos. Mao Ning, porta-voz do Ministério do Exterior chinês. A China não tem intenção de entrar em uma corrida espacial com nenhum país. Nem buscamos a chamada superioridade espacial. Mas o presidente chinês Xi Jinping afirma que a ambição do país é ser uma potência espacial. E as autoridades americanas expressaram claramente sua posição a respeito. Ted Cruz, presidente do Comitê de Comércio do Senado dos Estados Unidos. We cannot lose the moon. Não podemos perder a Lua, nem perder a corrida lunar para a China. And lose the race to the moon to China. Jared Isaacman, administrador da NASA. If we fall behind, if we make a mistake. Se ficarmos para trás, se cometermos um erro, talvez nunca nos recuperemos. E as consequências poderão alterar o equilíbrio de poder aqui na Terra. We may never catch up. And the consequences could shift the balance of power here on Earth. Junto com os programas dos Estados Unidos e da China, também foram sendo desenvolvidos dois planos distintos para a Lua. De um lado, nós temos os acordos Artemis, liderados pelos Estados Unidos e assinados por cerca de 60 países, incluindo a Índia, que tem um programa espacial importante. Do outro lado, nós temos a China, que lidera a Estação Internacional de Pesquisa Lunar. A Rússia é um dos principais colaboradores e há cerca de 10 países participantes. Os dois programas dos Estados Unidos e da China pretendem construir bases permanentes. E chegar lá primeiro pode ser fundamental. A Lua é do tamanho da África e só algumas regiões têm recursos. Basicamente, se você chega primeiro, você tem infraestrutura permanente. E aí, se outro país precisa pousar, ele vai precisar pedir sua permissão. O foco é no Polo Sul lunar. Isso porque existe água congelada nas suas crateras. A água é essencial para sustentar a vida humana na Lua, não só para os astronautas beberem, mas porque a água é composta de hidrogênio e oxigênio, que pode ser extraído para que os astronautas tenham ar para respirar. E, se forem separados, o hidrogênio e o oxigênio podem servir de combustível para foguetes, que poderá ser usado para os nossos futuros planos no espaço. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint. Desta vez, não iremos apenas ficar nossa bandeira e deixar nossas pegadas. Iremos estabelecer uma base para uma eventual missão a Marte. E talvez algum dia para muitos mundos mais distantes. And perhaps someday to many worlds beyond. O argumento é que a Lua vai servir como uma espécie de base de infraestrutura, onde os humanos realmente vão poder usar os recursos lunares para desenvolver suas capacidades. Alguns destes recursos estão escondidos na poeira lunar, e um deles é o hélio 3, que um dia poderá alimentar reatores a fusão nuclear. Ele é muito raro e caro na Terra, mas ninguém nunca tentou extraí-lo da Lua. Chama atenção o custo e a dificuldade para cada uma destas missões. E aí vem à tona a cobiça, a disputa entre as nações. Cada uma quer chegar primeiro e tomar conta. Por que não uma cooperação para uma ação conjunta e também uma exploração conjunta em nome de toda a humanidade? A seguir. As dificuldades para o ingresso de refugiados do Brasil.
O Brasil é um país que sempre se caracterizou por dar guarida a imigrantes provindos de países em guerra. Chegou a criar uma legislação especial para imigrantes vindos da Síria, do Afeganistão, da Ucrânia e do Haiti. No entanto, um atraso de mais de 4 meses por parte do Itamaraty e do Ministério da Justiça na publicação de regras sobre a concessão do visto humanitário tem adiado a análise de novas permissões. De acordo com organizações de direitos humanos, o atraso coloca em risco solicitantes de refúgio de países em crise, entre eles, pessoas que fugiram de áreas de guerra ou de grupos fundamentalistas como o Talibã. Uma delas é a afegã Faria Majid, de 24 anos, que fugiu do Afeganistão após ter sido sequestrada, torturada e estuprada por integrantes do Talibã, segundo a organização Humanosh. Ela diz que foi punida por não ter parado de trabalhar e também foi impedida de continuar a cursar medicina. Majid aguarda a concessão do visto humanitário para o Brasil no Paquistão, mas sua solicitação foi negada no início deste ano devido à ausência de um certificado de antecedentes criminais. Esse tipo de exigência é considerado não razoável por ativistas e pela ONU, uma vez que o documento só pode ser emitido por um órgão controlado pelo Talibã, o que faz com que o solicitante tenha que se expor ao regime do qual tenta fugir. Esses detalhes são relatados na Folha de São Paulo por matéria assinada por Laura Schofield. Ela continua dizendo que, após a negativa, organizações que acompanham o caso de Majid recorreram e conseguiram que a solicitação começasse a tramitar novamente. Entretanto, o Departamento de Imigração e Cooperação Jurídica do Itamaraty enviou o processo à etapa inicial no Ministério da Justiça. E desde então, o caso está parado. De acordo com ativistas e representantes de organizações ouvidas pela Folha, a situação de Majid é um exemplo da falta de regulamentação sobre a concessão de vistos humanitários. Isto porque, em 30 de dezembro de 2025, o governo brasileiro revogou as normas que antes regiam a concessão de vistos a afegãos, sírios, ucranianos e haitianos. O visto humanitário é destinado a nacionais de países em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grandes proporções, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário. A nova portaria, no entanto, não especifica nacionalidades, condições de acesso à autorização e postos habilitados a conceder a documentação. O Brasil tem quase 2 milhões de imigrantes e refugiados. Em 2024, os afegãos compuseram o segundo grupo com mais pedidos de refúgio aceitos pelo Brasil, atrás apenas dos venezuelanos. O programa de acolhimento aos afegãos do Brasil envolve parcerias com organizações que se responsabilizam pela integração e moradia dos migrantes. Em resposta à Folha, o Ministério da Justiça disse que o Programa Brasileiro de Patrocínio Comunitário está em fase de expansão para abarcar novas nacionalidades e de construção de novo edital de chamamento público para organizações da sociedade civil. Disse também que a portaria de dezembro consolida regras e está de acordo com a Política Nacional de Imigração, Refúgio e Apatrídia. O Ministério reforça o compromisso de promover o acolhimento humanitário de imigrantes e refugiados de maneira segura, ordenada e regular,
em linha com práticas internacionais modernas que prevêem a construção das políticas migratórias e de refúgio com participação significativa da sociedade civil, diz a pasta. Sem dúvida, é muito importante essa participação da sociedade civil para dar guarida e encaminhamento a essas pessoas que aqui chegam. No entanto, duas coisas parecem injustificáveis. Uma delas, a exigência de um certificado de antecedentes fornecido pelo país de origem. E outra, esta demora tão grande para colocar a nova legislação em prática. O correto é que todo visto humanitário fosse tratado como questão de urgência. A seguir, uma mostra para quem tem QI alto. Essa matéria que vou apresentar não diz respeito à geopolítica, nem à política local, nem à economia, e nenhum outro assunto da área. Mas diz respeito a nós mesmos. Apresenta uma possibilidade de nós fazermos uma avaliação a respeito do nosso QI, ou seja, o nosso quociente de inteligência. E quem nos dá a dica de como fazer esta avaliação é o canal Proativamente. Hábitos estranhos que provam que você tem um QI extremamente alto. Se você já duvidou da própria inteligência, talvez esteja prestes a se surpreender. Pessoas realmente brilhantes raramente se enxergam como especiais. Muitas vezes acham que são apenas comuns, mas certos comportamentos revelam que o cérebro delas funciona em um nível diferente. E se alguns desses hábitos fazem parte da sua rotina, você provavelmente carrega uma capacidade mental bem acima da média, mesmo sem perceber. Número 1. Preferem falar pouco e pensar muito. Enquanto muitos falam sem refletir, pessoas com alto QI costumam fazer pausas. Elas analisam o que querem dizer e só depois colocam as palavras para fora. Número 2. Não aceitam nada sem questionar. Indivíduos muito inteligentes têm dificuldade em receber uma informação como verdade absoluta. Perguntam, investigam e buscam entender o motivo de tudo. Eles não querem vencer discussões, querem compreender. É essa curiosidade que os ajuda a perceber falhas, incoerências e regras que simplesmente não fazem sentido. Número 3. Enxergam padrões que quase ninguém nota. Para essas pessoas, detalhes que passam despercebidos pelos outros formam ligações claras. Elas conectam informações, gestos, situações e até mudanças de comportamento de forma natural. Número 4. Resolvem problemas que ninguém pediu. Pessoas muito inteligentes se incomodam com processos desnecessários ou mal estruturados. Quando percebem algo fora do lugar, logo pensam em como melhorar, automatizar ou simplificar. Número 5. Leem para expandir a mente, não para acumular livros. Elas não se preocupam em terminar um livro rapidamente. O foco é absorver novas formas de pensar. Misturam temas, exploram áreas totalmente diferentes e constroem seus próprios modelos mentais a partir dessa variedade de referências. Número 6. Pensam em profundidade, não em repetição. Ao invés de ficarem rodando a mesma preocupação, essas pessoas analisam situações em vários níveis, consideram possibilidades, calculam riscos, simulam caminhos e chegam a conclusões mais sólidas.
Número 7. Sentem prazer no silêncio. O silêncio que incomoda muitos é o ambiente perfeito para mentes altamente ativas. É nesse espaço calmo que elas organizam pensamentos, resolvem confusões internas e encontram ideias novas. Não é afastamento social, é necessidade mental. Número 8. São duramente sinceras consigo mesmas. Pessoas muito inteligentes não se escondem atrás de desculpas. Reconhecem erros sem drama e assumem a responsabilidade. Número 9. Administram energia, não horários. Elas sabem identificar os momentos do dia em que o cérebro trabalha melhor. Preferem ajustar tarefas conforme sua disposição mental, em vez de seguir horários rígidos. Número 10. Sabem soar comuns quando querem. Mesmo com grande capacidade intelectual, elas não tentam chamar atenção. Pelo contrário, simplificam ideias complexas e as tornam fáceis para qualquer pessoa entender. Misturam empatia com inteligência, e isso é um dos maiores sinais de genialidade real. Se alguns desses comportamentos fazem parte do seu dia a dia, talvez você seja muito mais inteligente do que imagina. A verdadeira questão não é o tamanho do seu quociente de inteligência, mas como você usa a mente extraordinária que já possui. E aí, fez a sua avaliação? Concordou com o método? Espero que o resultado tenha sido bom. A seguir, como a China deu um salto em inteligência artificial. A inteligência artificial chinesa DeepSeek conseguiu avanços surpreendentes sobre a melhor compreensão do universo, desde o microcosmo até o macrocosmo. E o detalhe é que esse avanço se deu em meio a uma ação dos Estados Unidos, pressionando Taiwan e impedindo a ilha de mandar para Pequim os chips de que o país necessita para desenvolver a sua inteligência artificial, o que fez com que o país desenvolvesse um sistema próprio. O conhecimento tem contribuído em muito para os avanços tecnológicos da China, país que estaria desenvolvendo a melhor inteligência artificial do mundo. Quem nos dá os detalhes é o canal Maestros da Inteligência Artificial. Em março de 2026 aconteceu uma coisa que mudou para sempre a relação da humanidade com inteligência artificial. 2 adversários se enfrentaram num jogo de tabuleiro milenar diante de câmeras do mundo inteiro. Esse é um jogo de estratégia que surgiu há mais de 2.500 anos e é considerado o jogo mais complexo do mundo. E o número de configurações possíveis nesse tabuleiro supera o número de átomos no universo. Por décadas, o consenso era de que nenhuma máquina poderia jamais vencer um mestre humano nesse jogo. De um lado, um dos maiores jogadores da história com 18 títulos internacionais. E do outro, uma inteligência artificial treinada para jogar esse jogo. Esse é um jogo de origem chinesa, um jogo milenar muito conhecido em toda a Ásia, mas na Coreia do Sul ele é praticamente um esporte nacional. Então imagina que a gente está diante da seleção brasileira de futebol versus robôs controlados por inteligência artificial. E aí na primeira partida o que acontece? A inteligência artificial vence o jogador de Go depois de 4 horas de jogo. Só que o mais interessante aconteceu na segunda partida. No meio do jogo, a IA fez um movimento que parecia completamente absurdo, nenhum jogador profissional faria aquela jogada. Por vários minutos, os especialistas ficaram sem saber o que falar sobre o que estava acontecendo. Aquela jogada ficou conhecida como Movimento 37. Era uma estratégia completamente nova que nenhum ser humano tinha considerado em mais de 2.000 anos. A inteligência artificial venceu a disputa e isso serviu como um grande alerta para as maiores potências do planeta.
No ano seguinte, a China, criadora do jogo Go, declarou uma estratégia nacional para adotar a inteligência artificial como prioridade máxima. A meta era se tornar líder mundial em inteligência artificial até 2030. Menos de uma década depois, ferramentas de IA desse país começaram a viralizar no mundo inteiro. Só que para entender isso, você precisa entender uma coisa fundamental sobre IA. A inteligência artificial não é uma tecnologia única, é uma pilha de camadas sobrepostas. E a gente tem 3 camadas principais: o hardware, o modelo e os dados. E todas essas camadas dependem uma da outra para que a IA funcione. E a disputa tecnológica, que talvez seja a mais importante da história, está acontecendo nessas 3 camadas. O hardware é basicamente a infraestrutura física que transforma operações matemáticas em inteligência artificial. A gente está falando de data centers gigantescos, sistemas de refrigeração e principalmente chips. E um microchip é uma peça minúscula de silício com 5 bilhões de interruptores gravados nela. E sem entrar em detalhes muito técnicos, esses interruptores basicamente ligam e desligam eletricidade, formando zeros e uns. E o silício é especial porque ele funciona como um meio termo. Às vezes ele conduz e às vezes ele bloqueia a eletricidade. Isso permite bilhões de interruptores alternando entre 0 e 1 bilhões de vezes por segundo. Um único chip hoje em dia pode conter dezenas de bilhões de interruptores em uma peça menor que uma unha. E hoje em dia, não por coincidência, a empresa que projeta esses chips é a mais valiosa do planeta. Só que uma coisa que muita gente não sabe é que a Nvidia não fabrica os chips. A fabricação acontece em uma ilha estratégica. E a fábrica dentro dessa ilha controla 90% da produção dos chips de IA avançada hoje. Essa ilha estratégica é Taiwan. E apesar de ser muito próxima da China e muitas vezes ser confundida com o território chinês, ela não faz parte da China. Os Estados Unidos usou uma estratégia ousada. Eles proibiram Taiwan de vender chips para a China. E caso essa fábrica continuasse vendendo os chips para a China, os Estados Unidos parariam de fornecer as ferramentas necessárias para que a fábrica pudesse sequer fabricar os chips. E aí você pode pensar, mas por que alguém não faz uma outra fábrica dessas? E a resposta é muito simples. Porque é absurdamente difícil. Esse é um dos processos de fabricação mais complexos da história humana. São décadas de conhecimento acumulado, equipamentos ultra especializados e cada um custando centenas de milhões de dólares. Agora a gente vai para a segunda camada, que é o cérebro, o modelo da IA. Sem acesso aos melhores chips do mundo, a China teve que encontrar uma solução para operar de maneira eficiente com chips inferiores. E eles fizeram isso num primeiro momento levando uma técnica chamada Mixture of Experts, mistura de experts, ao extremo. Imagina que uma IA são centenas de cérebros espalhados. Em modelos tradicionais, cada pergunta que você faz ativa todos esses cérebros ao mesmo tempo para te devolver uma resposta. Isso é um desperdício enorme de energia. Agora imagina só se cada pergunta que você faz ativa apenas 8 cérebros e te devolve uma resposta. Isso é muito mais eficiente, não é? Isso reduziu drasticamente a quantidade de poder computacional necessário. Também surgiu uma nova técnica de compressão de memória. Imagina que você está conversando com uma IA e quando a conversa se estende, a IA precisa lembrar de tudo o que aconteceu para te dar uma resposta apropriada. E isso consome uma grande quantidade de poder computacional. Só que com essa nova técnica, esse contexto todo é comprimido em 93% sem perder qualidade. Então a IA consegue manter o contexto da conversa, só que com muito menos recursos. Mas a jogada mais poderosa da China não foi a arquitetura, foi a distribuição. Eles têm usado a estratégia dos modelos de código aberto. Isso transforma os modelos de IA em uma plataforma em que milhares de engenheiros pelo mundo podem opinar e ajudar a melhorar. E apesar de distribuir para o mundo todo o seu segredo, você tem um benefício enorme, que é uma quantidade massiva de pessoas trabalhando no mesmo projeto. E agora a gente chega na camada mais importante de todas, os dados. O modelo de IA, por mais elegante que seja, ele é um cérebro vazio. Ele precisa ser treinado com quantidades enormes de conhecimento humano. E durante os treinamentos, esses modelos são expostos a bilhões e bilhões de informações, textos, fotos, vídeos, artigos, posts de internet. Cada vez que ele processa uma informação, ele ajusta suas conexões internas. E dessa maneira ele vai ficando cada vez mais preciso. E durante muito tempo a suposição é que os melhores modelos de IA viriam das empresas com os maiores orçamentos, com a capacidade de contratar os melhores seres humanos que tinham a especialidade necessária para construir esses modelos. E além disso, pagar por esse material de treinamento premium
É algo extremamente custoso. Só que em dado momento descobriram que você não precisaria depender 100% dos dados gerados por humanos. A partir de certo ponto, já se tornou possível fazer um treinamento por reforço, em que a IA pega os dados já existentes e começa a gerar novas informações para continuar se auto-refinando. E além disso, a China tem uma vantagem muito grande. Uma quantidade absurda de pessoas usando aplicativos da China todos os dias. E esses dados são extremamente valiosos quando integrados a um treinamento de um modelo de IA. E é importante lembrar que eles estão fazendo tudo isso sem acesso aos melhores chips do mercado. Então a corrida da IA não é sobre quem tem as tecnologias mais avançadas, é quem resolve os problemas de maneira mais criativa com os recursos que tem. Entre as divergências entre Estados Unidos e China, seguramente que a questão envolvendo a inteligência artificial será um dos temas mais difíceis de resolver. A seguir, os resultados do encontro entre a águia americana e o dragão chinês. A águia americana fez um proveitoso voo sobre Pequim esta semana, mas acabou sentindo o bafo do dragão chinês. Isto porque, em sua estada na capital chinesa, o presidente Donald Trump conseguiu fechar bons negócios ao acertar a venda para a China de soja, petróleo e 200 aviões da Boeing, entre outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, sentiu a pressão do presidente Xi Jinping no que toca à pretensão chinesa sobre Taiwan. Trump também discutiu com seu homólogo a questão da guerra que trava com o Irã, tendo recebido a afirmação de que a China não agirá militarmente em favor dos ayatolás, mas procurará interceder para que o Estreito de Hormuz seja liberado. Marcante, no entanto, o fato de o presidente chinês recorrer à época das guerras do Peloponeso para usar uma figura de linguagem que se relaciona com a realidade atual. Invocou um alerta do mundo clássico, quando as cidades-estado gregas de Atenas e Esparta entraram em guerra, afirmando que Estados Unidos e China deveriam ter cuidado com a armadilha de Tucídides em suas próprias relações. Xi citou o conceito popularizado nas últimas décadas ao alertar que Pequim e Washington poderiam entrar em um lugar extremamente perigoso se o presidente Donald Trump tentasse impedir a China enquanto ela se afirmava sobre Taiwan. A armadilha mencionada por Xi recebeu o nome de Tucídides, o antigo general ateniense, cujo relato da Segunda Guerra do Peloponeso, 431 a.C. a 404 a.C., é considerada uma das primeiras histórias militares escritas. Nela, Tucídides argumentou que a guerra entre Atenas e Esparta foi impulsionada pela ameaça representada a uma potência estabelecida por outra em ascensão. A ascensão de Atenas assustou Esparta e os forçou à guerra, escreveu Tucídides. Para alguns estudiosos, a guerra e a explicação oferecida para ela naquela passagem antiga prenunciou praticamente todos os grandes conflitos que se seguiram. A ideia é que, quando uma grande potência estabelecida se depara com uma potência em ascensão, o conflito entre as duas é certamente possível, mas inevitável. Ou seja, a potência estabelecida
Os Estados Unidos. A potência em ascensão, a China. Então, o conflito pode se dar a respeito de Taiwan, dependendo do enfoque que o governo norte-americano der sobre essa questão. Se aceitar a posição da China, haverá tranquilidade. Caso contrário, poderá haver o conflito. Foi o forte recado dado pelo presidente Xi Jinping para o seu parceiro Donald Trump neste encontro de Pequim. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamava de amigo o líder chinês, este fez questão de reiterar que a relação entre os países deve ser baseada em ganhos mútuos e que se a questão Taiwan for lidada por Washington de forma inadequada, haverá conflitos. O segundo dia de Trump na China começou com uma recepção amigável, marcada por risos e pequenos cochichos entre os líderes. Em pronunciamento na abertura da reunião bilateral, Trump afirmou que os países terão um futuro fantástico juntos. Nós construímos uma relação fantástica. Nós nos demos bem. Quando houve dificuldades, nós as resolvemos. Eu ligava para você e você ligava para mim. E sempre que tínhamos um problema, as pessoas não sabem disso. Nós o resolvíamos muito rapidamente, disse o americano. E Xi Jinping, de sua parte, disse que a China e os Estados Unidos têm a ganhar com a cooperação e perder com o confronto. Devemos ser parceiros, não rivais. Nós devemos ajudar um ao outro a prosperar e prosperar juntos, afirmou. Ou seja, ficou tudo muito claro que as relações entre os dois países poderão avançar em muito se os Estados Unidos não interferirem na questão de Taiwan. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. O futuro do varejo te espera na FBV 2026, 20 a 22 de maio na Fiergs. Últimos ingressos em feiradovarejo.com.br. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu
O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.